Ivone aqui, pastor. Ela está perguntando o seguinte: por que nascemos em pecado? O que é o pecado original? Então, Ivone, que pergunta boa, né? Vamos começar respondendo pelo começo. O que é o pecado original? E por que nós nascemos em pecado? De fato, o homem se torna pecador no ato pelo nascimento e se torna salvo eternamente por morrer e nascer em Cristo pelo novo nascimento. Mas assim, o pecado original é o pecado que foi cometido por Adão lá no Éden, no jardim do Éden. O Salmo 115, versículo 16 diz assim: que os céus são os céus de Deus, são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Mas Adão, por sua vez, tendo autoridade sobre a terra, aquela autoridade que ele recebeu de exercer domínio, de exercer governo sobre todas as situações, Deus deu um potencial muito grande e Adão exercia domínio e governo, é uma autoridade. E quando ele caiu no engano do diabo, ele deu ela ao diabo. Depois o próprio diabo repete isso para Jesus: olha, as glórias do reino deste mundo eu recebi e dou a quem eu quiser. Agora, o pecado é original porque em Adão todos se tornaram pecadores, porque Davi ele explica isso no Salmo 51, versículo 5, olha: em pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, eu nasci em pecado. Então, Ivone, o caminho é esse. Davi expressou claramente: eu nasci em iniquidade. Por quê? Porque o pecado de Adão, ele faz todos os seus filhos. Ele trouxe para dentro de si o veneno mortífero do pecado. E todos os seus descendentes se fizeram assim culpados, com a mesma culpa de Adão. Você fica pensando, mas isso não parece injusto? Olha, eu vou mostrar que a justiça de Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. E Deus planejou a bênção no plano corporativo familiar, tanto da bênção como da maldição. A lei dizia: visitarei a maldição dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas a bondade e a bênção eu visitarei até a 1000ª geração. Isso era a lei. Mas em Cristo, aí que eu vou trazer a resposta, a parte boa da história. É Deus fazendo com que tudo contribua para o nosso bem. Porque a pergunta é: por que nós nascemos em pecado? Eu acabei de explicar. Porque Adão pecou, então quando nós nascemos em iniquidade. E em pecado concebe a nossa mãe. O que é o pecado original? É o pecado lá do Éden cometido por Adão. Mas veja qual que é a providência. Deus não está indiferente a esse fato. Ele não está alheio a uma providência perfeita. Deus faz com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu propósito. E aí, Romanos 5:17 diz: olha, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte e o pecado, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Preste atenção, Ivone. O versículo 18 diz, de Romanos 5: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo a todos os homens para condenação, assim também, olha que alívio, que graça, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Versículo 19, porque como pela desobediência de Adão muitos se tornaram pecadores,
Assim também, Ivone, por meio da obediência de Cristo, muitos se tornarão justos. Bom, então, sobreveio a lei para que destacasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, Ivone, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o pecado original é o pecado de Adão. Nascemos em pecado, mas em Cristo nascemos para a justiça que nos conduz à vida eterna. Mas não é por mérito seu ou meu, é por mérito do Senhor Jesus. Às vezes você quer matar Adão, mas Jesus morreu por ele e cancelou a obra que ele praticou. O mal feito que ele praticou lá no Éden, Jesus destruiu na cruz do Calvário. Esse é o poder da cruz, de destruir toda a obra do pecado, do diabo e da morte. Alegre-se, o Senhor trouxe grande salvação. É por isso que se diz: onde reinou o pecado, superabundou a graça.